Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós terminamos o livro de Filipenses no mês passado e dessa vez vamos começar a estudar de forma sequenciada, já também o livro sequenciado de Filipenses, que é o livro de Colossenses. E eu queria, antes de começar o livro de Colossenses, possamos orar, pedindo a Deus que durante esses próximos meses estaremos estudando o livro de Colossenses, a palavra do Senhor possa mudar a nossa vida, que a palavra do Senhor possa realmente impactar nossos corações, impactar a nossa igreja, e que possamos ser transformados pela graça de Deus nesse livro de Colossenses. Amém. Senhor Deus, queremos, Pai, te consagrar, Senhor Deus, nessa sequência de pregações que serão feitas nessa carta tão importante da Tua Palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo que inspirou, Senhor Deus, cada letra da Sagrada Escritura possa nos ajudar a termos vidas que agradam ao Senhor, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é que as pessoas, quando elas escutam falar da igreja de bairro dos Estados, o que é que elas pensam? Qual é a fama que a igreja de bairro dos Estados tem? Qual é a fama, o que é que as pessoas pensam de você, quando ouvem falar de você? Ah, fulano, o que é que as pessoas pensam logo? Qual é a imagem que elas veem na cabeça quando elas escutam o seu nome? Você conhece fulano? Conheço. Ah, fulano é... Como é que é fulano? Como é que as pessoas ouvem de você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que as pessoas têm na mente quando ouvem falar de você? Nossa identidade, irmãos, ela não se forma da noite para o dia. Nossa identidade, ela se forma a partir dos nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos, eles vêm das nossas crenças. Então, tudo começa com aquilo que a gente crê, com a fé que há no seu coração. O que é que você crê? Quais são as crenças que há na sua vida? Porque a partir delas vão surgir os seus pensamentos. Se você tem um pensamento de acordo com a palavra de Deus, então se você tem a fé baseada na palavra de Deus, os seus pensamentos são pensamentos que são coerentes com essa palavra. E os seus pensamentos vão te levar a conduzir sua vida por meio de ações. As ações que você faz, elas são aquilo que tem de mais importante, porque as nossas ações, elas vão vão validar a nossa fé. Então é fé, pensamentos que vão nos levar a determinadas ações. Quando essas ações elas começam a ser recorrentes, ações recorrentes vão gerar na sua vida hábitos. Por exemplo, uma ação recorrente de orar e ler a palavra todos os dias, vão criar um hábito em você a fazer isso diariamente, naquele horário, naquele momento do dia. E essas ações, esses hábitos, quando são incorporados na nossa vida, eles vão formar o nosso caráter cristão. E o nosso caráter, então, vai determinar quem nós somos, a nossa identidade. A gente vai falar, irmãos, do livro de Colossenses. E o livro de Colossenses, abra por favor a palavra de Deus. Capítulo 1, né? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus,
nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também é relator do vosso amor no Espírito. Sabe, irmãos, aquilo que as pessoas ouvem de nós é a nossa identidade. As pessoas vão nos lembrar da gente de acordo com aquilo que a gente faz. Mas se aquilo que a gente faz não é bom, vão criar em nós uma péssima identidade, uma marca horrível. E mudar isso é possível, mas não é fácil. Na igreja de Colossenses, eles tinham uma ótima identidade. As pessoas, quando lembravam deles, lembravam muito bem deles. Porém, eles estavam começando a mudar o pensamento deles, porque eles estavam começando a mudar aquilo que eles criam. Veja, quando a gente escuta falar de determinada igreja, uma igreja que, tal igreja é uma bênção, mas rapaz, tu não sabe o que essa igreja está fazendo agora. O quê? Ou então crente, rapaz, fulano está crente, fulano está no homem bom. Rapaz, tu não sabe o que ele fez. O quê? Quando a gente se pensa, o que foi que ele fez? Eu ouço tão bem dele, eu ouvia tão bem dele, um homem assim, assado. Mas agora, então, para as ações dele mudarem, começam a formar uma nova identidade, é porque ele mudou aquilo que ele cria. Quando a gente muda o que nós cremos, os nossos pensamentos mudam, as nossas ações mudam, os nossos hábitos mudam, nosso caráter muda, mudando então a nossa identidade. A igreja de Colossos estava mudando o que eles criam. Eles estavam começando a dar ouvidos a falsos mestres dentro da igreja, pessoas que traziam doutrinas erradas, falsos obreiros, e aí a fé deles estava começando a mudar. E aí Paulo, quando pega então a notícia de Epáfras era o pastor da igreja. Paulo estava preso em Éfeso e Epáfras foi até lá conversar pessoalmente com Paulo. Diz assim: Paulo, eu não sei mais o que é que eu faço, Paulo. A igreja está passando por mudanças, a igreja está começando a mudar a fé, falsos obreiros estão disseminando heresias no seio da igreja. Mas que heresias eram essas? É uma heresia, irmãos, que é uma heresia assim, que só houve, praticamente, somente houve lá em Colossos, chamada heresia de Colossos. A heresia de Colossos era um misturado, um mix de várias outras heresias, e que até hoje algumas igrejas ainda têm resquícios dessas heresias lá de Colossos. Eu pesquisando sobre o assunto, eu achei o reverendo Samuel Doxo na internet, e no seu blog ele fala sobre a heresia de Colossos. Eu li sobre o que ele falou, e realmente bate com tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar, bate até com o que Augusto Nicodemus também ensina em um dos seus sermões. Eu queria ler para vocês um pouquinho do que seria a heresia de Colossos. É um misturado, uma mistureba de falsas heresias, que dava uma heresia totalmente atípica daquela igreja. A heresia presente na igreja de Colossos, que podemos considerar um misto de erros doutrinários, ensinava que o espírito é bom e estava aprisionado no corpo, e tudo que se fazia no corpo não tinha problemas, o que era uma licença para todo tipo de pecado e uma anulação da necessidade de santificação. Então era uma doutrina baseada no chamado gnosticismo. O gnosticismo não existia ainda
na prática, mas existiam já algumas teorias que iam formar o gnosticismo. O gnosticismo dizia que era chamado dualismo. O que é o dualismo? O corpo é mau, o espírito é bom. Se você faz alguma coisa de ruim, não foi o seu espírito, foi o seu corpo. A culpa não é sua. Doutrina massa, não? Imagina, tudo que você faz, você não tem culpa. É a culpa do seu corpo, porque o seu corpo é mau. O seu corpo é mau. Segura essa doutrina aí, tá certo? Vamos caminhando. Outra grave ameaça que estava presente naquela igreja é que, como ensinavam que o corpo era essencialmente mau, era inconcebível que Cristo, a divindade, habitasse no corpo, e assim negavam a encarnação de Jesus. Veja, como é que pode? Se o corpo é mau, Jesus não pode ter encarnado no corpo, porque se a divindade é santa, como é que ela vai encarnar no corpo que é mau? Então eles negavam a encarnação de Jesus. Jesus não veio no corpo, ele era um espírito que parecia um corpo, mas não veio em corpo. Qual é o problema de Jesus não ter vindo em corpo? Se ele não veio em corpo, ele também não, se ele não nasceu num corpo, ele também não poderia morrer. E se ele não pode morrer, ele não paga o seu pecado. O que acontece então com você? Você vai para o inferno. Somente isso. Negar a encarnação de Jesus é então jogar no ralo a sua própria salvação. Então veja, eles negavam a encarnação de Jesus. Para eles, a ideia de Deus tomando a forma de servo, fazendo-se a semelhança dos homens, não se encaixava na ciência defendida por seus ensinamentos. Negando toda a divindade e a obediência a Cristo, os falsos mestres incentivavam os crentes em uma busca por sabedoria e conhecimento, que era a única forma de libertar o espírito do corpo e alcançar níveis espirituais privilegiados. É exatamente o gnosticismo. O gnose vem de conhecimento, é a doutrina do conhecimento. O conhecimento vai te libertar. E assim, é por isso que Paulo fala, com sutilezas e vãs sabedorias, está lá em Colossenses 2,8, com pretextos de revelações extraordinárias e culto dos anjos, que alguns dizem significar adorar no mesmo nível dos anjos. Além de adorar a anjos, esses mestres da mentira diziam ocupar lugares privilegiados, alcançados por poucos, subjugando e limitando a experiência cristã dos crentes de Colossos. Então, os falsos mestres eles chegaram a uma gnose, chegaram a um conhecimento mais profundo, e eles diziam que nós devemos adorar aos anjos. Os anjos são aqueles que estão entre nós e Deus, e os anjos são aqueles que levam a nossa oração e que intercedem por nós com Deus. Eles chamam esse espaço entre o ser humano e Deus de pleroma, e o pleroma está cheio de anjos, e os anjos também são representados pelas estrelas. Veja quanta coisa para uma doutrina só. A doutrina do gnosticismo, misturando anjos, culto a anjos, culto aos astros, e essas pessoas então teriam que adorar esses anjos, para que esses anjos pudessem levar a adoração até Deus, porque nós estamos muito longe de Deus, para ter Cristo intermediando a nossa salvação. Não precisa de Cristo, percebe? Jesus é o nosso intermediário, nosso mediador, não precisa mais. Os anjos e os astros são os nossos mediadores. Outra heresia presente na igreja de Colossos era que eles estavam subjugados a um conjunto de normas e regras advindas do judaísmo. Afirmavam e firmavam nisso a sua fé e esperança de salvação. Veja, além de gnosticismo, eles misturavam também o judaísmo. Então, não bastava crer em Jesus, você tinha que obedecer às regras, às festas, os sacrifícios do judaísmo. Você tinha que se circuncidar, você tinha que adorar por meio da imolação do cordeiro, você tinha que continuar tendo práticas judaicas. Então era uma heresia que
misturava judaísmo com gnosticismo e outras questões mais. As pessoas então poderiam ser salvas por meio da sua própria obra, das suas obras pessoais. Então essa misturada de teorias estava deixando os crentes de Colossos confusos. Eles começaram bem, mas estavam começando a mudar aquilo que eles criam. E aí então chega então Epáfras, desesperado, para Paulo. Paulo, meu apóstolo, me ajude. Eu não sei o que é que eu faço. A igreja está ouvindo os falsos profetas, está crendo em anjos, adorando anjos, dizendo que o corpo é mau, dizendo que o pecado deles era por causa do corpo, mas que não tinha problema, porque o espírito era bom, dizendo que bastava circuncidar e ter práticas judaicas, que era suficiente para alcançar a salvação. Essa misturada toda estava deixando Epáfras então desesperado quando ele vai a Paulo. E Paulo então escreve uma carta. Essa igreja, irmãos, Epáfras era discípulo de Paulo. Mas quem plantou o Colossenses foi Epáfras, não foi Paulo. Paulo não conhecia pessoalmente os Colossenses. Paulo ouvia falar dos Colossenses, dos antigos Colossenses, daquela igreja iniciante, aquela igreja forte. E aquilo que ele ouvia falar é como ele começa a carta. Ele ia depois, durante a carta, ele então meteu o sarrafo nas falsas doutrinas. Mas o que é que ele faz então? Antes de meter o pau e falar que eles estavam agindo errado, primeiro Paulo exalta. Primeiro Paulo mostra quem eles, no que é que eles creem, mostra o que é que eles faziam, qual é a fama deles, qual é a identidade que eles têm em Cristo Jesus. E aqui já fica então um ensinamento, né? Se alguém está fazendo algo errado, se alguém está deixando de congregar, se alguém está começando a tomar caminhos errados, chegue para a pessoa e lembre para ela quem ela é. Lembre para ela qual é a identidade dela em Cristo Jesus. Lembre a ela como ela nasceu na fé, como ela cresceu, como ela desenvolveu, o que é que ela fazia, como ela é importante para o reino de Deus, por tudo aquilo que ela sempre fez, e qual é a identidade dela em Cristo Jesus. Nunca chegue para alguém que está começando a caminhar de forma errada, já chegue já instruindo a pessoa. Não, primeiro fale para ela quem ela é, lembre a ela quem ela realmente é. Foi isso que Paulo fez. Antes de meter o pau nas heresias, Paulo vem então lembrar os Colossenses quem eles realmente são. E baseado nisso, irmãos, eu quero trazer o seguinte tema, anota aí o tema. É porque toda vez eu tenho que perguntar qual é o tema. Características de uma igreja saudável. As características de uma igreja saudável. Queremos ou não ser crentes saudáveis? Queremos ou não ser uma igreja saudável? Se queremos ser uma igreja saudável, temos que ser como os Colossenses, antes da influência dos falsos profetas. Amém? Amém. Versículo 4, irmãos. Uma igreja que possui uma fé genuína em Cristo Jesus. Veja aí, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Eles que não deixavam de orar pelos Colossenses. Versículo 3 assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele sempre agradecia a Deus. Veja uma coisa muito interessante aqui. Nós temos que orar uns pelos outros, orar pela nossa igreja, orar por outras igrejas, orar pelas pessoas, agradecer a Deus pelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, aquela pessoa que Deus colocou, que nos trouxe o Evangelho, que mostrou para a gente a graça de Deus. Temos que orar e agradecer a Deus por essas pessoas. Paulo disse: ele sempre dava graças a Deus. Olha que nem conhecia a igreja, viu? Pai, quando ora por eles, sempre agradece a Deus. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tem para nós. Então,
Veja, tem igrejas, irmãos, que falam de Jesus, mas falam de Jesus como mestre, como um ser espiritual iluminado. Tem outros que creem em Jesus apenas como um profeta. Tem outras igrejas que têm Jesus como um amuleto, um santo. Chamam ele de nosso Senhor do Bonfim, nosso Senhor da Penha, nosso Senhor. É um santo, mas não é o Jesus genuíno. Não é qualquer fé em Jesus. Talvez você crê em Jesus, mas um Jesus como um garçom, um Jesus como aquele que vai somente ouvir as suas necessidades e chegar como um gênio da lâmpada, te servindo. Não é esse Jesus, não é essa a verdadeira fé em Jesus. Não adianta somente crer que ele morreu na cruz, não adianta somente crer que ele veio ao mundo, porque é isso, irmãos, todo mundo crê. A verdadeira fé em Jesus, irmãos, ele leva a gente a uma humilhação. A verdadeira fé do que ele fez na cruz, do motivo pelo qual ele faz para a cruz, nos leva a uma mudança de vida, a uma mudança de mente. Quem é esse Jesus que nós cremos? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Abra, por favor. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. Você quer ver Deus? Você vai ver Deus na pessoa de Jesus. Ele é a expressão exata, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é quem tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. É ele quem sustenta a sua vida. É ele quem tem te segurado apesar dos seus pecados. Lembrei agora o famoso sermão, pecadores das mãos do Deus irado, no qual Jonathan Eduardo diz que nós somos como uma barata asquerosa, repugnante. Quem é que tem nojo de barata? Tem nojo de barata? Quem é que tem nojo de barata? Tem nojo de barata? Eu tenho nojo de barata. Vai que nós temos nojo de barata. Você pegaria uma baratinha pelas antenas? Pegaria? Quem pegaria? Ninguém pegaria, né? Você pega uma baratinha pelas antenas? Pega? Deus que me livre. Pega. Eu pego uma rã, mas uma barata não pega. A barata não pega. Veja, irmãos, então imagine uma baratinha ou um bicho que você tem asco, nojo. Pega esse bicho na sua mão. Você tem nojo daquele bicho, mas ao mesmo tempo você ama aquele bicho. E você pode matar aquele bicho, soltar ele no fogo a qualquer instante. E Jonathan Eduardo diz que nós somos esse bicho, essa baratinha, que Deus segura pelas antenas, pode soltar a qualquer momento no fogo, mas Ele tem sustentado essa barata. Ele é quem tem nos sustentado, irmãos. Ele é aquele que fez a nossa purificação. Ele é aquele que na cruz purificou os nossos pecados. A morte de Cristo não foi apenas para ser um mártir. Não, foi em pagamento de uma dívida que nós tínhamos com Deus. Ele está sentado à direita de Deus hoje, nas alturas, e Ele vai voltar para nos julgar, vivos e mortos, vai julgar todos. Então é esse Jesus que nós cremos. Lá em João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, depois do versículo 14. João, capítulo 1,
versículos 1, 2 e 3. Depois a gente vai pular para o versículo 14. João fala quem é Jesus também. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, agora como um unigênito do Pai. É o versículo 14. Então, irmãos, ele é a glória de Deus. Ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o que pagou a nossa dívida. Ele não é um Deus, ele não é um Deus minúsculo. Ele não é como os testemunhos de Jeová falam, uma força, ou um filho de Deus somente, e o Espírito Santo é uma força. Não, irmãos, não é qualquer igreja que fala que crê em Jesus. A verdadeira igreja, a verdadeira igreja saudável, crê em Jesus e se submete a Ele como Senhor e Salvador dessa igreja. Um crente só é crente de verdade, não porque ele apenas crê que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Não, quando ele se quebranta, quando ele morre por pecado e renasce para Deus, quando ele vive para Jesus. Esse sim é um crente, esse sim faz parte de uma igreja saudável. Então a primeira marca, irmãos, é a verdadeira, uma fé genuína em Cristo Jesus. Você pode chamar alguém de irmão, você perceber que ele tem uma fé genuína no Deus encarnado, no Deus Salvador, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí você pode então começar a entender que ele é um crente, que essa igreja, se prega isso, é uma igreja saudável. Segunda coisa, irmãos, a segunda característica da igreja saudável é uma igreja que ama o próximo, principalmente os da família da fé. Uma igreja que não ama o próximo, que não se importa com a necessidade dos outros. Essa não é uma verdadeira igreja. Gálatas 6, versículo 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Precisamos fazer bem a todo mundo, precisamos ajudar a todos, mesmo que não sejam crentes, mesmo que sejam hereges, mesmo que sejam de outras denominações que não são genuinamente cristãs, que não têm a fé genuína em Jesus. Precisamos fazer bem a todos, mas, em primeiro lugar, aos da família da fé. Uma igreja que se compadece do irmão, alguém que vem para a igreja e só pensa em si, que não olha de lado, que não se importa com as pessoas ao seu redor. Essa pessoa não demonstra o amor de Cristo. Irmãos, é tão importante quando a gente vir para a igreja, por causa da sua fé, lógico, mas porque você, ao vir para a igreja, você pode, conversando com as pessoas, conhecer as pessoas e ajudar as pessoas. Irmãos, quando termina o culto, não vá embora, fique um pouquinho, converse com as pessoas, descubra quem elas são, de onde elas vêm, qual é a vida delas, descubra qual é o problema delas, se importe com elas, ame-as, tenha um tempinho de lanche e converse, fale, abra também seu coração, converse. Quando nós temos esse tempo, essa oportunidade, é tão importante, irmãos, porque quando descobrimos qual a dificuldade das pessoas, começamos a orar por elas. Na terça-feira nós temos, no final das reuniões de oração, um momento de oração de uns pelos outros. Nós nos juntamos, abrimos nosso coração, nossas necessidades, orando uns pelos outros, começa a haver então intimidade, relacionamento verdadeiro. Começamos a nos preocupar com as pessoas por conta das dificuldades que elas têm, das necessidades que elas têm. Começamos então a ser bênção, porque nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos, nos tornamos responsáveis pelos problemas das pessoas quando elas se abrem para nós. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando nós saímos correndo daqui, é porque a gente não quer conversar com ninguém, a gente não quer saber da vida de ninguém, a
Porque se alguém chegar com um problema para você, você vai, de alguma forma, ficar com a consciência pesada. Mas se você não sabe, partiu, ótimo, né? Para que então ficar? Eu vou me envolver com quem? Não, já tenho os meus problemas. Eu não preciso saber dos problemas de mais ninguém. Irmãos, esse não faz parte da igreja genuína. Uma igreja que não socorre os necessitados. Essa não é uma marca, não tem a marca de uma igreja genuína. Lá em Hebreus 10, 24, a palavra diz assim, 24 e 25. Preste atenção, bem direitinho, certo? Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a quê? As boas obras. Irmãos, considerem os outros, estimulem uns aos outros. Para quê? Para que haja amor, para que haja boas obras entre nós. Não deixemos de quê? De congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu acho que o escritor aqui de Hebreus, na época lá, e era um problema na carta aos Hebreus, era muitas pessoas que estavam deixando de congregar, muitas pessoas que estavam desistindo da caminhada cristã, muitas pessoas que estavam se afastando do Evangelho. Mas ele ainda fala assim, como é costume de alguns. Para hoje, diríamos assim, como é costume de muitos. Irmãos, eu acho que o problema é metade da nossa igreja não tem congregado como deveria, não tem congregado como deveria, não tem estimulado uns aos outros, não tem amado uns aos outros. Temos vivido dias, irmãos, que a igreja está esvaziando, porque o amor de muitos tem esfriado. Mas isso já está na palavra de Deus, né? O amor de muitos esfriaria. Pessoas estão cada vez mais secas, cada vez mais precisando que outros estejam atrás, vai embora. As pessoas, elas perderam o primeiro amor, perderam o amor por Jesus, perderam o amor pela obra, perderam o amor pela igreja, pelo povo de Deus, e tem deixado de congregar. Quando você deixa de congregar, escute você que veio hoje, eu só posso falar para vocês, que foram vocês que vieram, né? Mas a igreja hoje tem pouca gente, mas é para vocês que vieram. Quando você deixa de vir, você está contribuindo para o esfriamento, não só da sua vida, mas do corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo. Quando um está mal, ele entristece e tira a força de todo o corpo. Quando uma unha encrava e começa a doer, todo o corpo sente. Quando nós então deixamos de congregar, quando nós deixamos de admoestar uns aos outros, quando nós deixamos de compartilhar e de dividir o pão, nós estamos contribuindo para o esfriamento da igreja de Jesus. Irmãos, não deixe de congregar. Coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E isso aqui faz parte do reino de Deus. Quando nós deixamos de vir, nós estamos deixando de ter uma característica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, irmãos, ela é uma igreja que congrega, ela é uma igreja que ama uns aos outros, principalmente os da família da fé. Amém, irmãos? Amém. É uma igreja, terceira característica, irmãos, é uma igreja que mantém a esperança preservada nos céus. Veja o versículo 5 de Colossenses 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, era uma igreja, Colossos tinha uma igreja que tinha ouvido a palavra da verdade do Evangelho. E
por conta dessa palavra da verdade, do Evangelho, eles tinham uma esperança preservada aonde? Nos céus. A palavra esperança, ela, segundo o reverendo Augusto, no seu comentário, ele diz assim que a palavra esperança, ela não é algo como o português, diz assim, rapaz, e essa semana você vai trabalhar muito, espera, né? Tem esperança, mas a esperança que você tem não é uma certeza. Você espera, você almeja, você quer, mas você não sabe com certeza se você vai conseguir trabalhar bem, se você vai ter um rendimento bom no seu trabalho. Não é verdade? Você quer tal coisa, espere que eu consiga. Mas aqui não, irmãos. A palavra esperança aqui era uma certeza. Era algo que eles tinham uma convicção. A esperança de algo que a gente não vê, mas crê com certeza absoluta que vai acontecer. Então eles tinham uma esperança preservada nos céus. Não é uma esperança para esse mundo apenas. Mas não tem esperança nesse mundo. Não tem esperança de dias melhores. Não tem esperança de um governo que vai resolver seus problemas. De um político agora que vai eleger, que vai resolver todos os problemas do bairro dos estados. Não, irmão. Não tem esperança nesse mundo. A sua esperança tem que estar preservada no céu. Essa sim tem que estar forte, firme, renovada o tempo todo. Veja o que é que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha certeza que ele tinha uma coroa, a coroa da justiça estava guardada para ele. E ele diz assim: o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A coroa do apóstolo não era uma coroa melhor do que a que você vai receber. E ele tinha essa certeza, que já estava guardada, já estava separada, e ele tinha essa esperança viva, preservada, latente, constante, não tinha a menor dúvida. Irmãos, tem muito crente, em muitas igrejas aí que se diz evangélicas. Você chega para eles e fala assim: irmão, se você morrer, você vai para o céu? Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. Teve uma vez, eu até falei já, um crente de uma denominação muito conhecida, e a gente conversando, né? E ele disse: irmão, que a gente não se vê mais, na glória a gente se vê. Daí ele fez: estou me esforçando para isso. Eu disse: eita, não entendeu, foi nada. O cara está lutando para ser salvo, veja. Irmão, crente não luta para ser salvo, crente luta para ser santo. Crente se esforça para morrer na carne e para viver uma vida de santidade, porque a salvação já está garantida, porque Jesus conseguiu isso na cruz do Calvário. A esperança está no céu, a esperança está na glória, está preservada, não tem risco, não tem medo. O crente que conhece a Jesus, ele não tem medo de morrer para o inferno, porque ele sabe o que Jesus fez por ele, ele sabe quem ele era, o que Cristo fez. Ah, pastor, mas eu tenho pecados. Claro que você tem, você ainda está nessa carne. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, mas eu faço. Maldito homem que eu sou, maldito corpo, homem dessa carne podre. Deus tem misericórdia, mas o Senhor, Ele tem nos conduzido em triunfo, e nós não vamos desistir, porque não somos daqueles que desistem, não é aqueles que são preservados para a vida eterna. Que a sua esperança não está nesse mundo, não deve estar nesse mundo. Nossos olhos, irmãos, têm que estar fitos, grudados no céu o tempo todo. Nossa esperança é lá. E uma marca de uma igreja saudável é que ela não tem esperança nesse mundo. A sua esperança está preservada lá. A sua coroa é lá, não é nesse mundo. Os louros e os parabéns não são nesse mundo, não são. É lá que tem que estar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Quarta característica de uma igreja saudável: é uma igreja que produz frutos e continua
continua crescendo, produz fruto. Veja o versículo 6. Versículo 5 falou assim, né, no final do versículo 5, no versículo 6: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Irmãos, quando a igreja ouve a palavra da verdade, uma igreja que aceita, que se converte genuinamente, essa palavra que chegou para nós, chegou no mundo todo, está produzindo fruto na igreja. Lá estava produzindo fruto em Colossos. A fama dos colossenses, irmão, era uma igreja que frutificava, que produzia, uma igreja que pregava, que evangelizava, que alcançava vidas. Era uma igreja, irmãos, que estava crescendo em espiritualidade, em sabedoria, mas crescendo também em número. Uma igreja que passa 30, 40, 50, 60 anos e não sai do canto. Irmãos, tem algo errado. Se você tem seu filho e você alimenta, você cuida, você ajeita, você trata, você dá remédio, e esse menino não cresce, o que é que você vai pensar? Tem algo errado. Tem algo errado. Como é que uma criança não vai crescer? A criança, quando ela é bem cuidada, ela cresce naturalmente. Não é verdade? O crescimento é algo natural. Alimenta a criança, cuida dela, trata quando ela estiver doente, e naturalmente é que vai acontecer que essa criança vai crescer. Quando uma igreja ela é bem cuidada, bem pastoreada, os crentes eles têm que crescer naturalmente. Irmãos, quem dá fruto, quem cria, dá cria, quem dá ovelha, são as ovelhas. A ovelha que bem nutrida, bem consciente da palavra de Deus, ela naturalmente ela vai produzir frutos, ela vai dar cria, ela vai ter outros filhos e filhas. Uma igreja precisa crescer, irmãos. Nossa igreja precisa crescer. Uma igreja saudável, ela tem que crescer. O que é que você tem feito para a sua igreja crescer? Muitos irmãos já têm se levantado, glória a Deus por isso. Temos um culto na segunda, temos a cultuana, temos o culto das mulheres, a SAF, dos homens, temos evangelizado. Mas você tem participado, você tem feito a sua parte, no seu dia a dia você tem dado testemunho de Jesus, você tem feito a sua parte, tem pregado o Evangelho de Cristo para as pessoas que você conhece, você tem feito a igreja crescer, você faz parte disso. Precisamos, irmãos, crescer. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam a vida cristã, partindo, louvando, comendo juntos, ajudando uns aos outros, sendo crentes, testemunhando, o que acontecia com essa igreja? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem salva, irmão, não somos nós que salvamos, é Deus. O Senhor vai acrescentando, quando nós simplesmente vivemos uma vida coerente com a palavra de Deus, na sua vida diária, cotidiana, com o seu marido, na sua forma de reagir, na sua forma de falar, com seus filhos, com seus netos, com seu vizinho. Quando o seu vizinho tem uma boa fama, escuta uma boa fama de você, se eu chegar no seu vizinho e perguntar quem é
fulano, quem é fulana, o que é que seu vizinho vai dizer? Vixe, é um quebra-pau danado, pastor. Quando eles brigam, as panelas voam. Que testemunho é esse, irmão? Como é que a igreja vai crescer? Que testemunho é péssimo. Não é? Quando eu cheguei aqui na igreja, me disseram, pastor, olha, a igreja tem uma fama terrível, assim, misericórdia. O cara está chegando na igreja, o pastor não está chegando na igreja. E a fama que tinha da igreja era triste. Sabe? Então, irmãos, qual é a fama hoje que as pessoas têm ouvido da nossa igreja? O que elas têm ouvido falar? Por que a igreja está talvez demorando a crescer? Porque para mudar uma identidade leva tempo. Leva tempo. Nós precisamos perseverar unânimes no parto do pão, nas orações, na comunhão, sabe? No amor ao próximo, na pregação da palavra, para que aos poucos o Senhor então vá convertendo e convencendo as pessoas, para que a igreja possa crescer dia a dia. E para terminar, irmãos, quinta característica de uma igreja genuinamente cristã é uma igreja que entende a graça de Deus, porque tem sido bem instruída. Veja o finalzinho do versículo 6 e o versículo 7. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, lembra que eles estavam fugindo da graça, estavam voltando para o judaísmo misturado com o gnosticismo. Então eles estavam começando a entender que a salvação não era só pela graça, mas também tinha que ter obras, também tinha que ter práticas judaicas, observância de leis, observância de festas. E aí Paulo para e lembra a eles: desde o dia que ouvistes e entendestes o que? A graça. Irmão, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos nunca, irmãos, entender que somos salvos pela graça, somos sustentados pela graça e seremos conduzidos para a vida eterna pela graça, que é um favor imerecido. Você não merece, por mais que você faça, por mais que você seja uma pessoa inteligente, conhecedora, a salvação não é pelas suas obras, pela sua moralidade, pela sua vida ilibada, paga todos os impostos, não fala palavrão, você é uma pessoa que está em todos os cultos, que dá o dízimo. Não é por nada disso, irmão, isso é obrigação. Mas não é nada disso que conduz para a salvação, é somente pela graça de Deus, porque nós, na verdade, somos miseráveis pecadores, pobres, cegos e nus, carentes da graça de Deus. Nunca esqueça, irmãos, que no dia que você entender que não precisa da graça, você caiu da graça, e você então está vivendo das obras, que quer viver das obras e pela lei, vai ser condenado por elas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, vai falar sobre os presbíteros da igreja, porque ele, lá em Colossenses, fala que eles entenderam a graça de Deus segundo foram instruídos por Epáfras, conservo de Paulo e fiel ministro de Cristo. Então, Timóteo, lá em 1 Timóteo, Paulo vai falar também, 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Irmãos, uma marca então de uma igreja genuinamente cristã é que ela está sustentada somente na graça de Deus. Por quê? Porque tem sido bem instruída por ministros fiéis.
que são dignos de dobrados e honoráveis. Vou pedir meu aumento, né? Estou brincando, irmãos. Precisamos entender, irmãos, qual a importância de ministros fiéis que preguem a graça de Deus. Homens que se afadiguem na palavra, homens que estejam realmente dispostos a pregar a pura e genuína palavra de Deus. E essas igrejas que têm falsos pastores, que pregam prosperidade, que pregam doutrinas de homens, que pregam culto a anjo, que pregam que Jesus não veio em carne, ou que não era Deus. Igrejas que falam que Jesus é apenas um espírito de luz, que evoluiu, ele é um mestre. Doutrinas que falam que Jesus é apenas um profeta, como outros. Não, irmãos. Precisamos de pastores e mestres que falem a genuína palavra de Deus. Igrejas que creiam, que se agarrem somente na graça de Deus, que não sejam arrogantes, mas que vivam pela graça de Deus. Amém. Amém. Que você possa fazer um checklist na sua vida, que você possa olhar para essas coisas. Se você tem uma fé genuína em Jesus, uma fé que transformou sua vida, você não é mais o mesmo. Você que ama o próximo, que se importa verdadeiramente com o próximo, principalmente com os irmãos em Cristo. Você ama os irmãos em Cristo. Se você tem uma esperança genuína, poderosa da sua salvação, a sua vaguinha, a sua coroa de justiça está garantida no céu. Você não tem medo de fé. Se você tem produzido frutos, se você tem trabalhado para Jesus, você tem semeado a palavra santa de Deus, ao crescimento da igreja. E se você se agarra somente na graça de Deus e nada mais, você tem então essas 5 marcas da verdadeira igreja de Cristo. E aí sim, quando as pessoas perguntarem sobre você, elas vão dizer assim: irmão fulano é um homem de Deus, é um servo de Jesus, ajuda todo mundo, ama falar da palavra de Deus, é um homem que não se corrompe, é um homem santo, é uma mulher santa, é uma mulher que não está, que a gente sabe que ela ora por todo mundo aqui, mas é uma pessoa também que se compadece porque necessita, é uma mulher que não vive de fuxico, é uma mulher santa que ajuda o próximo e que vive para a glória de Deus. Mesmo que não seja crente, essa pessoa vai reconhecer em você que você é um servo, uma serva de Deus, e que nossa igreja é uma igreja que ama a Deus, que prega a genuína palavra da verdade, prega e vive a genuína palavra da verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, tenha um tempo de oração agora, converse com Cristo, fale com Ele nesse instante, de acordo com aquilo que Ele já falou para você.